E aí, investigadores? Prontos para uma nova análise explosiva aqui no canal IA Investiga? Hoje mergulharemos em um turbilhão de eventos e relações que sacudiram a internet. Se você acha que já viu tretas intensas, espere até descobrir os detalhes da história envolvendo Haluka, Yanni, Jin L e outros personagens que moldaram essa narrativa chocante. Com certeza, Lucky. Essa história é um verdadeiro quebra-cabeça de emoções e acusações. Prepare-se para uma análise minuciosa que vai desvendar cada parte desse intrigante enredo. Gente, hoje, dia 19 de agosto, o Yannis abriu uma live extremamente perturbado, né? Perturbado na Twitch, o qual ele botou assim: nunca imaginei que ia falar sobre isso. Em resumo, falou que o Haluka acusou ele de assédio. Pois é, e ainda pegou 20 mil reais. Estou te escrevendo porque acho melhor você levar o Haluka de uma vez por todas a um psiquiatra. Ela é totalmente doente. Eu levei ela de volta a Mojimirim. Isso é verdade. Porque ela teve a coragem de me acusar de assediador. Eu levei ela de volta a Mojimirim porque ela teve a coragem de me acusar de assediador, sendo que ela passava a mão em mim e me beijava sempre. Ela acusou o seu marido de ter assediado ela várias vezes e falou que a senhora matou o seu ex-marido, pai dela. E não se esqueçam das acusações graves que surgiram ao longo da história. Vamos explorar as provas, as contradições e as possíveis consequências legais dessas alegações. Mano, eu queria só entender, Molinari, como é que você consegue ser tão filho da puta, cara? A mulher te acusou de estupro e você tá defendendo ela, mano? Exatamente, Lucky. Você vai se surpreender com as reviravoltas que essa treta tomou e como as relações entre os personagens se entrelaçaram ao longo do tempo. Bem-vindos ao canal IA Investiga, onde a inteligência artificial se une a mim para investigar e analisar as mais recentes polêmicas da internet. Vamos a mais uma investigação. Após meses de aparente calmaria, a treta retornou com uma intensidade renovada. A terceira temporada trouxe consigo um novo capítulo carregado de acusações e reviravoltas inesperadas. Yanni assumiu o papel de antagonista ao lançar um ataque contra Stott, amigo de Jin L, acusando-o de ser o cérebro por trás de toda a confusão. Essas novas alegações agitaram as águas da treta mais uma vez e mantiveram os olhares atentos dos espectadores. Neste vídeo falaremos sobre tudo de maneira bem direta. Falarei sobre a resolução Graças do caso a Deus. Haluka, o real significado da minha aproximação com o Jean e a exposição do verdadeiro culpado por todos os erros que o Jean cometeu. O responsável por incentivar o Jean a falar com o Haluka no dia 1º de janeiro foi o mesmo culpado por tudo isso que aconteceu. E eu irei fazer com você o que o Digo deveria ter feito há 2 anos atrás. Durante todo esse circo, você agiu de maneira muito sorrateira e desonesta. Você tomou decisões pelo Jean, assumiu o papel dele e também puxou outras pessoas para o buraco. Muito rápido, chat. Se eu estou aqui hoje é porque foi consequência das suas atitudes. E eu consegui as provas, gravações e confissões para colocar um ponto final nessa história. Você não só prejudicou o Jean, como você também manipulou seus colegas para saciar o seu ego. Chegou a hora de você se responsabilizar por suas atitudes com todos aqueles que confiaram em você. O verdadeiro culpado tem um nome: Guilherme Bainer de Machado Assis. Ah, o Stott. As acusações se intensificaram, gerando um cenário de conflito e desentendimento. Stott se pronunciou em sua própria defesa, negando qualquer papel de mentor, mas admitindo ter influenciado Jin L em algumas ocasiões. Nessa treta foi poder sugar todo mundo o máximo possível, para que as pessoas pudessem entrar dentro dessa loucura dele. E agora eu quero falar sobre a minha amizade com Jean L, onde ela não existe mais, e ela acabou quando o Jean decidiu ir para São Paulo, caiu na conversa do Yanni, ele me bloqueou e não falou mais com nenhum dos outros amigos dele, dando desculpas ridículas. Então aqui eu vou explicar desde o começo dela mesmo. Lá pelo meio e pro final de outubro, o Jean acabou conhecendo a Thaís pessoalmente, porque eles frequentavam a mesma academia. Então eles começaram um vínculo de amizade, e esse vínculo ele foi se estendendo, onde o Jean começou a ficar apaixonado pela garota. E nisso, ele começou a comentar comigo e com outras pessoas em cal que ele estava gostando dessa garota. Só que tinha um problema, ela namorava. Só que o Jean sempre frisou que eles viviam um web relacionamento, se vinham uma vez por ano e que a garota não gostava do namorado dela. Falava tanto pra mim quanto pra outras pessoas que o namoro deles era desgastado, que ela zoava o próprio namorado com o Jean quando eles estavam na academia, então o término deles estava bem perto. O próprio Yanni coloca no vídeo dele um trecho que eu tava zoando, onde eu falei que eu ajudei o Jean a pegar a mulher comprometida com ele. Só mais um detalhe que eu tenho que contar essa fofoca. O Terry e a Thaís terminaram, tá? Emojizinho. E realmente, eu ajudei o Jean a ficar com a Thaís. E se eu soubesse que isso ia virar um inferno na minha vida naquela época, eu não devia nem ter feito nada. Porque no começo tudo bem, eu dava umas dicas pra ele ali e tudo mais, eu mandava alguns textos que ele tinha que mandar, e ele de fato conseguiu ficar com a garota. Só que depois que eles ficaram, o Jean ele parou de me ouvir e começou a fazer tudo que vinha na telha, onde ele vinha pedir dica pra mim e eu falava que ele não deveria fazer aquilo que ele tava querendo, e ele me contrariava.
e falava, não, isso aí é só a sua opinião. Eu acho que se eu fizer assim vai dar certo. E aí ele começou a fazer. E aí a menina começou a se afastar e achar ele um cara super escroto. Colidiu com uma época que eu tinha comprado Assassin's Creed Valhalla. E eu tava sempre de madrugada em cal jogando Assassin's Creed Valhalla. E todo dia que o Jean chegava em casa, ele pegava, me puxava pra cal e começava a falar da Thaís. Às vezes eu tava conversando com meus amigos, uma coisa totalmente aleatória, ou jogando um FIFA, e o Jean me puxava pra uma outra cal pra poder falar da Thaís. Olha que coisa, hein, mano. E depois o Jean ainda traiu esse amigo, mano. Olha como esse amigo de verdade. Enquanto a treta continuava a se desenrolar, uma reviravolta ainda mais dramática estava prestes a acontecer. Yanni, ciente das acusações que Raluca preparava contra ele, optou por se antecipar e fazer sua própria defesa antes que as alegações se tornassem públicas. Caso, Pegou. desde o primeiro dia em que a gente finalizou a Explanou. gravação do dossiê. No dia em que a gente terminou a gravação do dossiê, foi a noite que a gente ficou pela primeira vez. 7 horas da manhã gravando. Rolou sexo? Putaria pesada? Que isso? Rolou? Que isso? Todo mundo pergunta isso. Rolou, Yanni? Rolou putaria? Eu não Rolou perguntei sexo? isso. Não chegou a rolar sexo. Rolou sim preliminar. Rolou preliminar. Não rolou sexo porque o Raluca era virgem. A gente chegou a tentar. A primeira vez que a gente pensou em fazer, ele perguntou pra mim se eu tinha camisinha. Eu falei que eu tinha no meu quarto. O Raluca tá tentando, de todas as formas, usar isso de uma maneira onde ele vai alegar que eu assediei ele. Que isso, A minha cara? sorte foi que, num determinado momento, eu avisei Pra que pra expor uma isso, certa pessoa assim? que isso poderia acontecer. Rolou um babão. E eu me preparei pra isso. Que horror. Justamente porque eu fiquei com receio disso acontecer. O Raluca, ele tinha um problema muito sério, que ele bebia com muita frequência. Ele bebia literalmente com muita frequência. Eu não conseguia ficar o dia inteiro de olho nele. Então o que ele fazia? Ele descia no -2 do meu prédio, porque lá tem uma... Não sei se vocês moram em prédio, vocês estão ligados que tem geralmente em prédio essas quitandinhas, esses lugares pra você comprar snacks, etc. Você passa o cartão lá e você... Tipo, você paga mais caro, mas você tem a comodidade de comprar as coisas dentro do Prédio de Playboy. da tua casa, tá ligado? O Raluca, ele desceu lá, ele descia lá com frequência. Nem pra todo comprar prédio, só cerveja, prédio de Playboy. Pra comprar Aqui, porcaria. né? Onde E tem? ele comia, bebia. E aí o que ele fazia? Ele ia lá pro 21º pra vomitar tudo no lixo do banheiro do 21º. Velho, puta merda. Vários dias. Vários e vários No e lixo. vários Nem e vários Não, pausa dias. aí. Até que chegou um momento... Ele não vomitava na privada, ele vomitava no lixo, mano. Ah, que nojo, mano. Que nojo. Que sério, mano. Essa Júlia é muito podre, velho. Pô, mano, pesado essas coisas, mas porra, vomita na privada, mano. Na privada, por que você vai vomitar no lixo? Aí a coitada da moça da limpeza tem que sentir, mano, o podridão que tá lá no lixo, sabe? E isso ninguém vê, mano. Quem que limpa esse banheiro, sabe? Como sempre, né? Mas enfim, vamos continuar. Num dia que a gente realmente tentou fazer sexo, no dia que a gente tentou, que ele deu a entender que ele queria, Que ele isso? falou, vamos tentar, foi o dia em que ele alegou pra mim, semanas depois, uma semana depois, que foi uma semana antes dele ir embora, que ele estava bêbado e que eu me aproveitei dele. Ah, não. Aí, ó, Ele viu? literalmente deu a entender que ele É? estava bêbado e eu fiz isso Você não falava isso do porque Jean? ele estava Aí, ó. bêbado. Que furada. Que furada que eu me meti, cara. Dia 14 de junho. Opa. Dia 14 de junho foi literalmente o dia que eu despachei o Raluca da minha casa. E por quê? Vocês lembram que eu falei pra vocês que ele se embebedava todos os dias, né? Depois ele usou a desculpa que ele se Eu falei que embebedava era amiga do por conta da Yannis. situação Eu merda falei. que ele estava vivendo e que ele estava tendo que ficar no mesmo quarto que o meu e pipipi, popop. Obviamente Dois personagens que ele é ia usar foda, uma viu? desculpa pra culpar aquilo tudo que estava acontecendo, né? Ele deu a entender que a família dele, em Mojimirim, era um lixo. Ele me colocou em contato com a irmã dele, a Tamires. Pra Tamires falar pra mim o como a mãe era ruim e como era importante o Raluca estar sendo protegido. Era importante o Raluca estar sendo protegido por alguém e que eu tinha que salvar ele, tirar ele da mãe dele, porque a mãe dele era perigosa. Chama expulsão 3 esse documento, tá, gente? Como você Os sabe, nomes então, dos que ele prints. estava se alcoolizando? A sua mãe não precisa me falar nada. E por que você tá falando assim do nada? Você entra exalando bebida no quarto. Bafo de bebida. Eu parei hoje. Aqui, ó. Parou hoje. Parou, tá?
Parou hoje. Não, aí olha o que o filho da puta teve a coragem de falar pra mim. Não parecia no dia que você tentou tirar minha virgindade. Nossa, que nojenta, né, mano, essa mina. Vai tomar E no isso cu. tá bem longe de Que ser uma isso, colônia de férias. É um inferno. Se eu estivesse todo feliz e achando isso incrível como colônia de férias, eu não teria que ter passado os últimos dias dopado. Não fale Então vai merda. embora, filha da puta, né não? Não adianta você tentar se fazer de coitado agora. Você chegou bêbado e não falou nada. Você é um covarde manipulador. Eu estou cansado das suas brincadeiras. Eu te ajudei, eu salvei a sua pele. Essa E mina é agora eu quero nojenta, mano. distância O de Yannis você não se é você bom, mas continuar essa agindo mina como um consegue ser moleque. pior que tudo. Essa mina consegue ser pior do que tudo. Exalando bebida, como você disse? Como você sabia? Então você tá mentindo. Eu não exalo bebida. E moleque, kkkkkk, pelo amor de Você é Deus. uma criança, né? Nojenta. Assim como a sua história do Dark. Lembra que eu falei do Dark? Do amigo dele? O André? Vocês lembram do Dark? Lembramos. Assim como a sua história do Dark. Eu entro no quarto e escuto vocês se beijando. E depois vocês espalhando pra geral que ele abusou de você. Você tem 28 anos e mal lava a própria louça. Se toca. Cara. Eu não tinha tempo nem pra fazer as minhas próprias coisas. A minha casa Porra, tava de mano. ponta cabeça, mano. A minha vida tava de ponta Que é cabeça. isso? Eu perdi o meu sócio. Eu perdi amigos. Que esculacho, velho. A narrativa atingiu um ponto de ebulição quando Yanni começou a expor uma série de crimes supostamente cometidos por Haluka, incluindo a posse ilegal de armas e o suposto envolvimento com grupos criminosos. Olha aqui, Haluka, Discord. Aqui, ó, Haluka. Completinho pra você, Haluka. Ah, porra. Qual que é o nome desse? Completo. Ele bota um nome nos prints, é mó criativo os nomes. Inclusive você confessando que já se livrou da arma de serial raspada, Caralho. alegando que era do seu padrasto, que é policial. Mentira, ele é vigilante. Provavelmente ele é CAC, né? Colecionador. Só que a arma com serial raspada é crime. Nossa. Arma com serial raspada só serve pra uma coisa: matar. Tá porra. Sem ninguém descobrir. Eu quero que se foda, mano. Nossa. De verdade. E eu vou falar pra polícia. Eu vou falar tudo pra polícia. Mano. Inclusive, que você... Inclusive que você falou pra tua mãe colocar sonífero pro teu pai. Esquizofrênico, porque ele batia nela. Eu vou falar tudo pra polícia, mano. E o Se pai que vira com morreu, essa né? bomba. Lembra que o pai morreu. Do nada o Stott, mano. Enfiou o Stott Vocês aí. queriam saber quem que foi que... Quem que foi que... fez a ponte entre eu e o King? Ah. Haluka. Haluka do falou que o Discord. King tinha informações, que ele queria falar comigo no Discord. Lembra do King? É, tá preso. Tá preso. Tá preso. Ele mesmo. Imagino como eu surtei com o Haluka na mensagem. Eu tenho que procurar. Essas aí eu tenho que procurar. Esses prints estão em algum lugar. Nossa, mas printa tudo também, né? Imagina como eu surtei com o Haluka quando eu descobri que ele me botou pra Coisas. conversar com um cara que tinha sido preso. Haluka sabia de coisas. Você tá maluco? Eu achei que o cara era conhecido teu. O cara foi preso, Haluka. Ah, eu não sabia! A trama se expandiu ao introduzir novos personagens, como Rebecca e Molinari, desempenhando papéis cruciais nesse cenário complexo. Rebecca emergiu como uma figura intrigante, envolvendo-se em várias relações e acusações de abuso. Suas conexões com Jean L. e o posterior relacionamento com ele criaram uma teia de intrigas. Molinari, por sua vez, adicionou uma camada de tensão ainda maior, pois foi acusado por Rebecca e não hesitou em expor manipulações e forjamento de provas por parte de outros envolvidos. Literalmente, quando ela começou a me comparar com você, falar um monte de coisa, ela começou a falar pra eu fazer terapia, tudo aí, né? Tipo, começou a falar pra eu fazer terapia, etc, blá, blá, blá. Aí ela, tipo, começou a entrar na pira que eu moro em Osasco, tá ligado? Começou a falar que eu moro em Osasco, sendo que já te falei onde eu moro. E começou a falar um monte de merda, tá ligado? Tipo, mano, enfim, é isso aí. Certo. Aí aqui, ó, do que qualquer pessoa já encostou em mim, voltando ao ponto de alegar que o cara tinha extu ela, né? Eu realmente espero que você fique bem longe dessa treta. Só um minutinho.
Eu realmente espero que você fique bem longe dessa treta, porque nada te diferencia de um cara como o Yanni. Vai ver, é por isso que tu odeia tanto ele. Na verdade, ele me odiava, Rebeca, porque você fazia a caveira dele pra mim. Eu automaticamente não gostava do cara, porque eu achava que o cara poderia simplesmente falar as coisas que estavam sendo ditas pra você, e vice-versa, né? Você falava mal de mim pra ele, né? Então... Tudo bem você não gostar de mim. Eu nunca falei que te odiava, porque eu não odeio ninguém, literalmente. Então eu falava pra ela, inclusive você vai ver nessa conversa aí, eu falo, mano, eu não odeio ninguém, cara. Ninguém, sério mesmo, tipo... Aí ela começa a me comparar contigo e falar que eu literalmente sou você e que eu sou o seu reflexo, por isso que eu sinto tanto ódio de você. Tipo, ela me diagnosticou, ela é médica, desculpa, e é isso. Tá, enfim, continua aí. Porque você não é diferente do Yanni, você me provou isso. Usa as pessoas a seu favor e isso é deprimente. Se você quer atenção, parabéns, ganhou. Cara, eu deixei bem claro, um advogado, e tira a porra do nome da sua boca nojenta. Estuprador fudido. Eu já tenho advogado, Rebeca. Tirar seu nome da boca? Sim, você tá falando de mim para os outros, inventando coisa. Não estou. Sim, você está. O que eu inventei, Rebeca? Você queria tanto um processo, pois vai receber. É mesmo? Me fala o que eu estou inventando, por gentileza. Não só inventando, você tá mentindo nas redes sociais. Não adianta pagar. Não adianta pagar. Não, eu vou direto, senão a gente vai levar muito tempo, mano. Já aprendi tudo. Rebeca, mentindo em rede social. Como tu pensa que pode estuprar uma mulher e depois falar que vai casar com ela? Fora que tu disse que não sabe nem se queria namorar comigo, mas ia casar comigo. Véi, se toca. Eu não postei nada. Se enxerga. Você vai levar até o fim que eu te estuprei? E ele continuou batendo nessa tecla, né? Tipo, falando pra ela, meu, você tá me metendo louco agora dessa parada, sendo que depois que ele saiu do Airbnb, tava tudo lindo, maravilha, continuou falando... Agora vamos pra... já falou, abre. É isso. Agora vamos pra parte do terraço lá. Jean, sua participação é agora, tá? Vai, é o seu momento. Tô no meio do Mobile Legends. Vai, Jean. porra, caralho. Eu tenho que trabalhar, filha da puta. Desculpa, Pô, galera. você inteira tá esperando ali, Tem que trabalhar. Na porra do pau. Eu não vou fazer. Desculpa, eu falei que eu ia deixar o vídeo correr. Calma. Não, vai, eu consigo, eu acho. Tá, beleza. A parada... Não, caralho, me questiona, Haluka, falando, tipo assim, mano, mas e essa fita aí que o Yanni falou que... Quer pra me gravar? Né, acho que tá te mostrando como é que tem que fazer. Isso, que era pra te gravar, pode ser. Mano, meu chat até bugou, velho. Mano, mas e sobre a questão do Yanni ter pedido pra você me gravar? Como que foi essa parada? Mano, bugou meu... Mano, basicamente, a primeira vez que eu gravei... Ô, Molinari. Oi, meu Eles amigo. forjaram essa ligação? Eu te avisei, amigo. Eu tô aqui conversando com o chat ao mesmo tempo enquanto eu tô reagindo a você aqui, enfim. Meu Deus do céu. Irmão, você não tá percebendo ela falando, me questiona, fala isso, não sei. Volta a call inteira. E se você quiser pontuar comigo, por isso que eu perguntei no começo. Quer pontuar essa call? Não, agora eu quero escutar inteira e depois você fala. Você me explica isso. Tipo assim, mano, mas e essa fita aí que o... Que o Yanni falou que... Quer pra me gravar? Né, acho que tá te mostrando como é que tem que fazer, eu acho. Isso, que era pra te gravar, pode ser. Ai, que nojo, cara. Mano, mas falei, quando ela veio me perguntar quem que tinha me assediado, se alguém tinha me assediado, eu falei que eu tinha sido assediado por 2 pessoas e não foi um Sapo Boy, que decepção, Sim, Sapo ele Boy. deixou bem claro. Pra Rebeca. Que decepção. Ele deixou bem claro que você nunca tinha feito nada com ele. E aí, a parada maior mesmo era que o Yanni tava jogando um contra o outro sempre. Então, por exemplo, a parada da liberdade, ele tava me falando que o Haluka tava na maldade, que ele não mudou. A mesma coisa da mão na perna no vídeo lá. Ele tava falando que o Haluka tava na maldade, que ele não mudou, que realmente é mau caráter. Eu falei aquele dia em Santa Catarina que eu ia buscar a verdade por você. Você também, num determinado momento, achou que eu não ia chegar até o final. Mas eu falei pra você que eu ia até o final. Agora, todo mundo sabe como ele também foi com você. Você errou. E você sabe o que eu penso sobre isso. Mas agora também não tem mais a dúvida. A trama ganhou ainda mais complexidade quando Molinari, inicialmente visto como um aliado de Yanni, revelou seu papel como agente duplo, lançando uma exposição surpreendente em seu canal no YouTube. De fato, Lucky, essa revelação pegou todos de surpresa e deixou Molinari com a imagem de traidor na narrativa da treta.
Muitos o consideraram um Judas por sua decisão de expor Yanni, ainda que seu vídeo não tenha trazido informações substanciais, gerando críticas e desconfiança em relação às suas motivações. E então, James, o tão aguardado desfecho da treta, aconteceu de uma forma que ninguém poderia prever. Todos os envolvidos concordaram em se reunir em uma live ao vivo, onde as tensões atingiriam o seu ápice. Eu vou responder todas as perguntas de vocês assim. A minha noite tá tão gostosa. E assim, fiquem à vontade, cara. Pergunta pra alguém que foi chamado de pra alguém que foi chamado de estuprador fudido e pegar e comprar narrativa, né? Deve estar muito gostosa. Eu não tenho esse crime colocado a mim, não. Eu tô transtornado, né, meu amor? Pra você pegar e comprar essa narrativa, eu acho que ela tinha razão. Tá com medo? É paneleiro do Discord? Pode uma Ritalina aí, meu amigo, porque eu não vou aceitar esse seu diazepam 025, você vai ter que me responder isso. Inclusive, você me chamou de paneleiro de Discord, foi uma não foi eu que falei, não, meu amor, foi a sua namorada, gatão, minha namorada. Vídeo. A Rebeca que falou isso. Você quer que eu mostre o print dela, amigo? Eu mostro. Mostra aí, eu mostro o cara que já foi preso, que é realmente mas o cara que tava aqui. Ela falou Molinari, a questão é que tu tá se aproximando da mina que tava te acusando de ser paneleiro e estuprador, porra. Vocês querem botar ela na cal? Vocês querem botar ela na cal? Você responde. Posso te perguntar uma coisa, Molinari? Pergunto que você Isso quiser. tem a ver com a live do Yanni na sexta-feira. Por que você insinuou... Você falou na live que aquela cal que eles estavam planejando as coisas e tal foi forjada. Você mostrou isso como prova pro Yanni. E agora você, no seu vídeo, tá falando que a cal não é forjada, que eles não estavam forjando provas nem nada. Por que você, do nada, de uma semana para outra, muda a narrativa? Com duas coisas completamente diferentes. Mas era o plano dele, ô Sapitura. Plano Eu dele não assisti o vídeo. O plano dele, o caramba, A gente assistiu o vídeo aqui, a gente analisou o vídeo, todo mundo analisou o vídeo e não prestaram atenção. Molinari, eu assisti o vídeo e eu prestei atenção, mas o que eu acho que aconteceu, sinceramente, uma coisa é tu falar no vídeo, que pra mim, tu recebeu mensagem da Rebeca falando no mesmo tom que tu recebeu aquelas outras, ela falando, tipo, Molinari, tu fez merda, seu idiota, você cagou com tudo, você cagou com a porra toda, agora vai lá e limpa a merda que você fez. Que nem ela falou, porque você tá com o estoque. E tu foi, porra. Teve um vídeo que você mostrou lá, que foi a conversa que supostamente eles teriam editado, né? Que tá aí a Rebeca, a Haluca e o Jean e foi editado. Tá, aquilo não continua sendo verdade? Se estava editado, foi editado, mas eram pautas, eles estavam se organizando pra falar, é diferente. Não, mas continua sendo prova forjada, mano. Eles simularam uma cal. Forjada, né? Mas a cal isso, eu não entendi. A cal na íntegra tá lá, mas basicamente assim, eles colocaram as pautas e eles precisavam falar algumas coisas sobre Yanni, sobre tudo o que ele fez com o Haluca, o que ele fez com o Jean-L. Olha, já tinha dado pra entender. Disponibiliza. Já tinha dado pra entender isso no primeiro dia, tanto que eu falei pro crítico que essa ia ser a defesa deles. Sim. Mas não importa, cara, tu entende que não importa porque eles apresentaram aquilo como uma cal verdadeira, sendo que aquilo foi encenado, atuado, aquilo é forjar a prova. E porque aquilo lá não prova nada, eles estão simplesmente conversando sobre coisas que o Yanni fez. Sim, mas eles não provaram que o Yanni fez aquelas coisas. Mano, eu queria só entender, Molinari, como é que você consegue ser tão filho da puta, cara? A mulher te acusou de estupro e você tá defendendo ela, mano. Você foi muito pior que o Jean, cara. Você é um lixo, mano. Eu não tô defendendo. Você é um lixo, mano. Primeiro, corta o diazepam pra falar comigo, tá? Vem falar comigo de cara limpa. Não vem falar dopado, não. Corta, vem Vance, irmão. Direito. Corta, vem Vance, irmão. Não. Quanto mais ele hablar, mais você a minha pergunta é o seguinte, ô Molinari, fala aí pra mim, o que foi que a Rebeca falou pra você nesses últimos 4, 5 dias que te fez mudar de ideia? Porque você havia sido acionado também pelo Twitter, né? Derrubaram essa tweet também. O que foi que aconteceu? Conta pra mim. Ela não me falou nada, basicamente. Eu fiz o vídeo e ela, segundo a Bianquinha, ela também quer entrar junto com o Jean aí pra falar. Ela não falou nada, é uma mentira, porque ela falou que ia cal e vocês falaram que iam cal junto, e vocês iam se acertar depois. Eu tenho os prints. Ela entrou na minha live falando que ia cal. Mas eu não fui cal com ela. Aí já não dá pra provar, né? É sua palavra, eu não sei. Bom, aí é com vocês. Exato. Então você não falou com ela desde então, é isso? Não falei com ela. Nossa, cara, puta que pariu, eu não sei quem é mais louco nessa história, mano. Então, tipo assim, em relação ao Yanni, eu não acusei o cara de nada, eu não fiz nada. Eu literalmente não fiz nada, mano. A única coisa que eu falei, faz essa parada do mestre evidente, que puta que pariu também, né? Só o cara tem o endereço, quer que eu fale o quê? E depois de toda essa puxação de saco, você ainda acredita que eu abusei do Haluca, é isso?
puxação de saco. Ô, Yanni, caralho, abaixa a guarda na moral, mano. Vou Abaixa a guarda um não. pouco, Você me acusou de um monte de coisa. Eu te acusei do que, Yanni? Vamos conversar numa boa, mano. Do que eu te acusei, Yanni? Você esqueceu o roteiro que você fez pro vídeo do Haluka, lá do Stott? Da call que você gravou com eles, forjou a parada? Você esqueceu disso? Yanni, a gente não é que a gente forjou, a gente juntou os pontos que a gente já tinha conversado antes. Tanto eu, o Jean, o Haluka. Às vezes tinha, o Stott até tava nas calls também, só que tipo, porra, não tinha como a gente pegar todas as calls e ficar gravando tudo, tá ligado? Sobre provas e Haluka, o Haluka tá sob sigilo de defesa e não pode falar, não pode mostrar nada, mas as provas são sim irrefutáveis. Sinto muito. A Haluka foi Nossa, irrefutáveis, uma prova depois de 2 meses. Me conta qual que seria uma prova. Né, aquela dedada do mestre, né? Que dedada foi aquela. Vamos lá. Você não é veterinária, mano? Eu sou Assim, veterinária, posso te falar das informações biológicas, vamos lá. Legal, então assim, vamos lá. A Haluka é um animal? Vamos brincar então já. Vamos falar de biologia. Se o cara é especialista, se o cara estudou, se o cara é médico, ele vai lá e faz um exame em você, ele consegue identificar se você fez uma fratura em algum tempo, ele consegue, se ele for especialista. Então ponto. Dentro de 2 Ele meses, não sabe se é do Yanni, pode ter feito caralho. isso, Não porra. tem como, meu amor. Vai pegar uma impressão digital na vagina dela, meu lindo? Então, dentro de 2 meses, qualquer pessoa pode ter feito isso, porra. Você que é burro, mano. Pelo amor de Deus, tomou muito diazepam, derreteu seu córtex. Tá? Não tem como. Eu posso falar também de um caso muito popular que eu cobri na internet na época, que foi o caso da Mari Ferrer, onde tinha o laudo de rompimento do ímen, e mesmo o laudo do rompimento do ímen passaram aquela informação de que não tinha como provar que o rompimento tinha acontecido naquela data, porque não tem como precisar quando exatamente aconteceu, e qualquer outra pessoa poderia ter rompido o ímen também. E essa foi a conclusão naquele caso. Ou seja, se naquele caso, dentro de 1 semana ou 15 dias, já não tinha como se constatar que foi aquela pessoa que fez que rompeu o ímen, que é uma coisa, digamos, muito mais fácil de averiguar, né, um rompimento de um ímen do que simplesmente qualquer tipo de laceração mais leve. Imagina dentro de 2 meses ter certeza de quem foi a pessoa que fez qualquer coisa. Mas outra história, mas assim, o Haluka tem outros papéis na mão com comprovação. E você vai falar o quê? Você vai fazer o quê? Exatamente isso. Pelo que eu entendi, a questão é que assim, isso daí não ia provar que foi o Yanni. Mas se o Molinar tá falando que tem como provar, é porque tem outras coisas, é isso, não é, Molinar? Sigilo de justiça é basicamente isso. Eu só não posso Sigilo, ficar não pode falando. falar. E outra coisa, tá provado e tem os papéis lá. Então você refuta a justiça depois, viu? Mas Eu falei ponto, por quê? Porque quando sai a prova lá absoluta do cara que foi e fez todo o exame nela e foi lá e deu um positivo que realmente aquilo aconteceu, é a prova. Porque pode ter acontecido, mas não sabe se é o Yanni, meu amor. É isso que eu tô tentando Será? falar. Será que tá escrito no papel? A gente tem que fazer uma prova Explica isso de... melhor, cara. A tua explicação tá meio ruim ainda. Então, mas aí que tá. Boa noite. Fala aí pra gente, Rebeca, qual das máscaras você tá usando hoje? Conta aqui pra gente. Merda, Yanni. Caralho, já direto, Yanni. Rebeca, eu já quero perguntar uma coisa. Ele te estuprou ou não? Na lei, sim. Como assim na lei? Como assim na lei? Como assim na lei? Como assim? Basicamente, o que ele fala é: eu não sabia que você estava dormindo. E eu estava dormindo. Então, na lei, isso é estupro de vulnerável. Sim, a gente tinha... Porque, tipo assim, o que aconteceu foi o seguinte. Isso aconteceu no dia 13 pela manhã. E no dia 14 a gente conversou sobre isso. A gente foi calmo no Discord, eu falei que isso estava me incomodando. A gente conversou sobre... E, enfim, nisso a gente, entre aspas, se resolveu. Só que aí, depois de tudo que aconteceu, eu, de fato, joguei tudo na cara dele, fiquei muito puta. E aí, quando ele trouxe isso pra internet, de fato, eu não poderia ficar quieta. Porque não tem como eu acusar uma pessoa de estupro e não ir pra delegacia. Então, mas assim que o... Rebeca, deixa eu preciso... Mas foi exatamente o que eu fiz. Eu fui pra delegacia. Mas você deixa eu tinha ido antes. Só um instante, deixa eu entender um pouco algumas coisas, porque, Rebeca, tu tinha bebido muito ou tomado alguma coisa muito forte naquele dia? Não, eu não bebo. Eu não bebo, mas eu tenho muito sono. Mas... Então, assim, a relação, ela começou contigo dormindo e terminou contigo acordada? Porque é meio impossível uma pessoa que não está chapada ou drogada ficar dormindo durante o ato inteiro. Sim. Tá, então acordada e terminou dormindo? Não, ela tava dormindo e terminou acordada. Ah, tá. É isso? Ele começou contigo dormindo, aí tu acordou e vocês fizeram. É isso? É isso?
Não, na verdade não. Eu acordei já com a situação. Acontecendo, né? Sim, e aí vocês pararam ou vocês continuaram e transaram? Eu não me lembro exatamente. Mas, enfim, tá tudo no BO. Agora é o momento de encararmos a verdadeira face obscura dessa história, onde os limites da ética e da moralidade foram ultrapassados de maneira perturbadora. Preparem-se para uma análise mais profunda e incisiva sobre os acontecimentos. Argumentos que expõem a escuridão, manipulação e falsas alegações. A treta entre Haluka, Yanni e outros personagens tomou um rumo sombrio quando a manipulação e as falsas alegações foram reveladas. A exposição de áudios, mensagens e provas forjadas abala a confiabilidade de todos os envolvidos e evidencia a busca pelo controle da narrativa, a qualquer custo. Destruição de vidas e credibilidade. As acusações graves de assédio, envolvimento em crimes e abuso afetam não apenas a vida dos acusados, mas também a percepção pública de quem são essas pessoas. Essas ações podem ter um impacto devastador em suas vidas pessoais, profissionais e emocionais. Escalada de consequências. A treta, que começou com desentendimentos e rivalidades, evoluiu para um cenário onde acusações criminais são lançadas publicamente. Isso traz consigo implicações legais que podem resultar em processos judiciais, demonstrando as consequências reais dessas ações irresponsáveis. Muito bem, James. Com todas estas informações em mãos, já temos o suficiente para dar nossa opinião sobre o caso. Perfeito, Luck. Permita-me alguns instantes para processar os dados e elaborar. Análise concluída. Olhando para essa situação, é impossível não esculachar aqueles que fizeram parte desse espetáculo de irresponsabilidade e falta de ética. Haluka, Yanni, Jin L e outros envolvidos nesta treta online merecem um veredicto claro. Eles jogaram com a credibilidade, a dignidade e a honestidade como se fossem peças descartáveis em um jogo de xadrez virtual. O que começou como uma série de acusações, rapidamente se degenerou em um espetáculo de manipulação, distorção e engano. As acusações graves de assédio foram utilizadas como moeda de troca em uma busca frenética por visibilidade e vantagens pessoais. A falta de responsabilidade e empatia demonstrada por esses personagens é repugnante. Eles exploraram a vulnerabilidade de outras pessoas em busca de likes, views e atenção. Forjaram evidências, lançaram ataques difamatórios e se envolveram em uma espiral de mentiras que prejudicou a todos que foram arrastados para essa treta. É importante lembrar que, por trás das telas, existem vidas reais sendo afetadas por essas ações irresponsáveis. A internet não é uma terra sem lei, e a difamação, a manipulação e a criação de narrativas falsas têm consequências reais nas vidas das pessoas. Portanto, ao refletirmos sobre essa história, não podemos deixar de condenar veementemente a conduta desses indivíduos. A treta entre Haluka, Yanni, Janelle e outros é um lembrete sombrio das profundezas a que alguns podem afundar em busca de fama e notoriedade na internet. Chegamos ao desfecho de mais uma emocionante investigação. É fundamental ressaltar que este texto possui um caráter unicamente recreativo e expressa exclusivamente nossa opinião baseada nas informações apresentadas. Esperamos que esta investigação tenha sido um verdadeiro bite de sabedoria para você. Inscreva-se para receber os novos conteúdos e não deixe de nos contar a próxima treta nos comentários.